Que tal ser um dos jurados do Prêmio Paladar 2013 e visitar vários restaurantes da cidade, tendo todas as contas pagas pelo Paladar? Hoje eu estou aqui com a Isabelle e com a Juliana, que foram juradas do Prêmio Paladar em 2011 e 2012, para dar dicas valiosas para você que também quer ser um jurado. Eu tive o que eu chamei de DPP, que era depressão pós-paladar. Eu também tive isso. Depois da correria, eu olhava assim, eu não tenho nenhum lugar para ir hoje. Que uma triste. Crise de abstinência, né? É uma crise de abstinência. Eu com certeza participaria de novo. Só ter apetite, vontade, gosto para escrever, porque depois de provar a gente tem que escrever as resenhas, não é só provar avaliar e falar, de gostei fato, desse. Não, tem que realmente fazer um texto consistente, defendendo o seu voto, o voto, claro, avaliando mesmo. Avaliando o prato. Então, com essa vontade toda e pela depressão pós-paladar que tive o prêmio passado, eu com certeza participaria de novo. Que bacana, e você? Que dúvida, né? Claro que eu participaria. O prêmio te permite, o que é mais, que para mim foi mais legal do prêmio, um todo, mais do que ficar escrevendo e dando uma de crítica ali, o mais interessante para mim, no final, foi passear por vários restaurantes e comer pratos, e restaurantes que inclusive eu já conhecia, que eu já ia, mas comer pratos que eu não estava acostumada, que eu nem sabia que tinha no cardápio, entendeu? Então sair um pouco do lugar comum, dos temperos que eu estou acostumada, então eu gosto mais de comida mediterrânea, eu gosto mais de comida assim, mais assada. Não, de repente eu me vi apaixonada por porquetas, não pode mais sair do meu cardápio, eu tenho que comer todo mês uma porquetinha, entendeu? E me vi apaixonada por bochecha de boi. Não, isso para mim foi o mais legal, fazer, de repente olhar para um outro lado do cardápio que eu não estou acostumada a olhar. Sim. Então, não estava na época, então foi o mais legal. E depois, quando a gente sai do anonimato, que a gente depois realmente fala, fui júri do prêmio, aí a família, amigos, trabalho, você vira referência. Agora tudo que as pessoas querem saber sobre restaurantes, pergunta para ela, é ela que sabe. Então, tem que dar dica, né, para os amigos. Que restaurante eu vou, enfim, vira uma referência. Vira uma referência. Que bacana. E vocês continuaram frequentando os restaurantes, assim, acabou estimulando ainda mais, assim, esse apetite de vocês pelos restaurantes, pelas novidades? Super, super estimulou. E, de novo, o que mais estimulou foi... Eu sempre fui curiosa de comida, mas é buscar as alternativas. Então agora eu vou comer. Porque no nosso ano, a gente teve o prêmio que era... Bom, enfim, que eu não lembro a parte... Categoria? A categoria, não lembro a categoria, mas que tinha língua, tinha pastrame de língua, lembra? Tinha bochecha de boi. Acho que era offal. Era. Sei lá, eram as partes, os miúdos. Os miúdos, exatamente. Que eu como sempre. E no final, aquela coragem toda, eu comi e me diverti. Então, eu continuei frequentando os restaurantes e agora mais curiosa e mais... Eu adoro comer, então... Para mim também. Continuei as experiências gastronômicas, sempre saio para comer, como já saía, né? Mas... E o que também me estimulou foi porque eu não só queria agora só comer, eu queria também comer e falar. Então eu comecei um blog, enfim, a vida depois do paladar mudou para mim, porque a minha cabeça começou a pensar em outras coisas, como divulgar isso, como escrever, como comer e escrever, como traduzir em palavras aquilo que é uma experiência só tua, da tua papila gustativa, só passou por ti. Como é que você traduz isso da tua experiência para palavras? Então é uma experiência incrível. Que bacana. Bom, agora eu gostaria que vocês dessem uma dica para quem for aprovado, para quem for escolhido esse ano. Assim, qual a dica que vocês podem adiantar para os leitores? Organização. Tabela, põe a tabela, faz um Excel, uma planilha de Excel, tabelinha segunda, terça, quarta, os restaurantes que você tem que ir, se organiza, segunda você está mais cansado, então vai no mais perto da sua casa, organização, e vai anotando durante a refeição, porque você esquece e não é difícil depois lembrar de algum detalhezinho, então os detalhes, o sabor, o tempero que te chamou a atenção, já vai anotando durante a refeição, chegou em casa, já escreve, porque deixar tudo para o final é terrível. Então eu fiz isso e foi bom. Chegou no final, eu estava mais tranquila que os meus companheiros. Eu lembro que meus companheiros estavam fazendo 5 restaurantes por dia e eu já estava um pouquinho mais tranquila. Então eu recomendo organização, planilha de Excel e escrever toda a resenha ali já no dia.
Tem muita gente para concorrer. Muito, para concorrer. Muito, gente, concordo, nossa. leiam antes as instruções. É para manter um mínimo de caracteres. Obedeçam aquilo que tem textos maravilhosos, mas que são muito grandes. Que são, porque acabam não sendo respeitam as regras. desclassificados. A pessoa tem um baita conhecimento de comida e acaba sendo desclassificada porque excedeu e não leu lá. É uma ótima dica. O ano passado a mesma coisa. Isso aí é a minha dica. A outra, pulem o couvert. Não peçam o couvert. Isso vai te dar espaço no estômago para a refeição e quem sabe pular para um outro restaurante na seguida. Se você não exagerar no antepasto, a não ser que seja muito faça parte do prêmio, pula o couvert e vá ao que interessa. Vá ao que interessa, é sem... Perfeito. Meninas, super obrigada pela participação, por terem sido juradas do Prêmio Paladar e por estarem aqui dando essas dicas aos nossos leitores. Obrigada, Juliana. Obrigada, Isabelle. Obrigada. E você, se também quiser ser um dos jurados do Prêmio Paladar, acesse o nosso site. E bom apetite. Boa sorte.